Então, nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade, ok? É o estudo, nosso estudo de hoje, dando sequência, falando sobre liberdade, a liberdade do discípulo. O Senhor nos libertou. A semana passada nós estudamos sobre a liberdade do discípulo e o tema, o primeiro ponto, foi o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê nele. O primeiro passo, ninguém pode ser discípulo de Jesus sem antes crer nele. Então, se você creu em Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, você é um discípulo de Cristo. Nós vimos também que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra. Então, a pessoa disse que creu em Jesus, a pessoa disse que professou o nome de Cristo, mas não permanece na palavra. O Senhor disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, disse o Senhor Jesus. Então, permaneça na palavra de Cristo. Não é na palavra do homem, não é na palavra de quem quer que apareça dizendo aí, sem ser em nome de Jesus, ou sem ser o verdadeiro ensinamento da palavra. O verdadeiro discípulo permanece na sua palavra. O verdadeiro discípulo é aquele que recebe a revelação da verdade, né? E conhecereis a verdade, disse Jesus, falando para os judeus. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar você. Além do mais, o verdadeiro discípulo de Jesus experimenta a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus nos chama, nos vocaciona, ele nos liberta do nosso pecado. Ele muda a nossa vida. Ele transforma o nosso coração. Ele nos arrebata, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É assim que ele faz com cada um de nós. Hoje, então, nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade. A liberdade produzida, realizada pelo Senhor. A verdadeira liberdade espiritual é conferida por Deus aos seus discípulos. Lá em Colossenses, melhor dizendo, 1:13, Colossenses 1:13, se quiser abrir aí, pode abrir. A palavra lá em Colossenses 1:13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa extraordinária. Nenhum de nós conseguiria se libertar do império das trevas. Nenhum de nós conseguiria se libertar do domínio do pecado. A gente iria se debater a vida toda no lamaçal do pecado e nunca iria sair caso Deus não viesse nos libertar. Caso Jesus não viesse libertar a cada um de nós. E a palavra é bem clara, ele nos libertou, ele veio e quebrou os grilhões do pecado. O pecado agora não tem mais poder sobre a nossa vida. Ainda existe o resquício lá do pecado no coração, o velho homem ainda se levanta, mas não existe, não tem um poder a ponto de impedir de você seguir a Cristo, a ponto de impedir você agradar a Deus, ok? Então, ele nos transportou para o reino, o seu reino, o reino do Filho do seu amor. A verdadeira liberdade vem por meio de Jesus, como diz Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Portanto, nós podemos ver aí claramente que Deus nos libertou para a glória dele, para o reino dele, e hoje nós somos livres, não servimos mais ao pecado, aos nossos antigos donos, ao diabo, e também não podemos servir a carne, embora é uma luta constante, diariamente, essa luta, essa guerra, né, espiritual, e que muitas vezes tenta impedir que nós vivamos uma vida de liberdade na presença do Senhor. A verdadeira liberdade vem pela presença do Espírito Santo que habita no nosso coração. Você imagine que nós não poderíamos
ser livres se não tivéssemos o Espírito Santo. O Senhor Deus fez um trabalho, e um trabalho muito bem feito. Ele mandou Jesus para pagar os nossos pecados e, em seguida, o Espírito Santo para aplicar a obra redentora no nosso coração. E aí nós somos libertos. E o Espírito Santo continua em nós, continua no nosso coração, como diz 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, qual é a dimensão dessa liberdade que o Filho de Deus nos proporcionou? Em primeiro lugar, libertação do pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado. O discípulo recebe a libertação da escravidão do pecado. De uma vez por todas, Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado e nos transformou em servos de Deus. Romanos 6:18, diz assim a palavra: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Portanto, nós fomos libertos por Deus, libertados ou libertos do pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, a pessoa que vive chafurdando no lamaçal do pecado, abraçado com o pecado, de mãos dadas com o pecado, com o inimigo, se duvidar se realmente aquela pessoa já foi transformada, regenerada. Porque tem muita gente que vive na prática do pecado, mas de fato não foi liberta coisa nenhuma. Não é? Se diz liberta, mas não foi liberta coisa nenhuma. Por quê? Porque ela vive na prática do pecado, ela vive ainda longe da justiça, ela vive longe dos caminhos do Senhor. Jesus pagou a dívida do nosso pecado e nos libertou. A dívida que Jesus pagou, a nossa dívida, ele a pagou com a própria vida, com seu sangue, como diz a própria Bíblia, que não foi com coisas que ele pagou. 1 de Pedro 1:18-19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, nós temos aqui a maneira como foi que Cristo pagou os nossos pecados. Você estava condenado por causa dos pecados, dos seus pecados. Você estava condenado, não foi por causa de Satanás, não foi por causa de uma outra pessoa, não adianta querer jogar culpa para ninguém, mas por causa de si mesmo, por causa dos seus próprios pecados. Eu estava condenado por causa dos meus próprios pecados. Desta forma, nós precisamos entender que Cristo pagou os nossos pecados e pagou com um bom preço, a própria vida, o sangue dele que foi derramado ali na cruz. Ele satisfez a justiça de Deus, ele agradou a Deus, glorificou a Deus com a própria vida, derramando o seu sangue para pagar os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Verdadeiramente somos livres. De uma vez por todas, Jesus Cristo nos libertou do pecado e nos transformou em servos de Deus. Você foi liberto do poder do pecado e transformado em servo de Deus. Pense aí que você não se importava com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, ainda que de alguma maneira você era uma pessoa religiosa. Me lembro muito bem que antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa religiosa. Todo dia, 6 horas da tarde, rezava lá a Ave Maria. Hora da Ave Maria. Aí rezava lá a Ave Maria com os pagãos, né? Com os idólatras. E aí, todo dia lá, rezava a Ave Maria. Mas o que é isso diante da verdade? Isso é uma falsidade. Não foi Maria que deu a sua vida por nós. Devemos, sim, considerá-la, respeitá-la e até amá-la, mas não vê-la como Deus ou deusa, não vê-la como mediadora, intercessora. Ela própria se recusou a aceitar isso.
ela foi bem-aventurada porque foi escolhida para ser a mãe de Deus, e nós evangélicos devemos, sim, respeitá-la, considerá-la. Infelizmente, alguns evangélicos perdem este sentido, esta ideia de respeitar e considerar, certo? A mãe do Salvador, mas nós precisamos respeitar, considerar e vê-la como nossa irmã, como uma pessoa que foi bem-aventurada, feliz, porque foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Mas o nosso Redentor, o mediador, foi Jesus. De uma vez por todas, Jesus Cristo nos libertou do pecado e nos transformou em servos de Deus. É isso que diz lá em Romanos 6, 18 e 22. Romanos 6, 18 e 22. Abra aí sua Bíblia e veja como diz a palavra. Romanos 6, 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Ninguém teria a vida eterna se não fosse libertado do pecado. Ninguém que ainda é escravo do pecado tem a vida eterna. Nós só temos a vida eterna porque Deus nos libertou do pecado ou do poder do pecado. A pessoa que ainda não conhece a Cristo, que ainda não foi liberta, ela vive na prática do pecado. Ela vive sem Deus, sem a graça de Deus, não se importa, não se interessa e nem peso na consciência tem. Mas o crente, mas o regenerado, mas o que tem o Espírito Santo, quando peca, quando nós pecamos, a primeira coisa que nos vem é um arrependimento, um remorso, um peso na consciência, uma tristeza, né? A Bíblia, é o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. E aí, qual é a nossa primeira providência quando a gente peca? É confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto a gente não confessa, a gente não tem paz. A gente não se sente em paz com Deus. Então, a gente precisa confessar para receber o perdão e a paz com Deus. Jesus pagou a dívida do nosso pecado e nos libertou, como ele diz lá em 1 de Pedro, veja aí mais uma vez, 1 de Pedro 1, 18 e 19. 1 de Pedro, nós já até lemos esse texto aí. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, verdadeiramente somos livres. Continuamos pecadores, mas livres da escravidão do pecado. Nós somos livres. Éramos escravos do diabo, éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres destas coisas, somos servos mesmo, continuamos servos, servos agora de Deus, mas livres do pecado, não somos mais obrigados a pecar. Não temos mais esta obrigatoriedade, nós somos livres porque Deus nos libertou, nos transformou, nos deu liberdade. Você está num local espaçoso, você está agora em Cristo. 1 João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E ainda no capítulo 2 de 1 João 1 e 2, 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Você percebe que a coisa é bem amarrada, bem organizada, bem feita, bem selecionada. O Senhor Deus não faz nada pela metade, ele faz de forma plena. Agora, se você me perguntar por que ainda a gente peca, é uma outra história e nós, na verdade, precisamos depois entender o propósito de Deus. Deus poderia impedir, por exemplo, que nós pequemos, mas a prova é dele, soberanamente, ele ainda permite que a gente peque, provavelmente para a gente se esforçar e buscar a santificação. A santificação é uma obra, a obra do Espírito Santo, mas também com a nossa participação, é uma obra sinergística, que vem da palavra dois agindo ao mesmo tempo. Monergismo é uma pessoa só agindo, mas que é o caso da salvação. A salvação é monergística, ou depende apenas de Deus. A justificação, a regeneração, a salvação, tudo depende de Deus, não depende do homem. Então, é uma salvação monergística, mas há uma sinergia na santificação. A santificação, repito, é obra do Espírito Santo com o auxílio do homem. Deus exige que nós busquemos a santificação. Você precisa buscar a santificação. Ok? Então, é desta forma. Quando pecamos, obtemos perdão, libertação, assinada escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta escura da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso, é claro, é um pensamento de um autor, T. de Witt Talmage, é um autor estrangeiro. Ele falou essas palavras aí. Mas, segundo lugar, meus irmãos, libertação da lei, ok? Então, nós vemos aí que nós somos libertos da lei. Primeiro, libertos de quê? Quem lembra? Do pecado. Segundo, libertos de quê? Repitam. Primeiro, libertos do pecado. Vamos lá? Libertos do pecado. É importante repetir. Segundo, libertos da lei. Então, nós somos libertos do pecado. Segundo, nós somos libertos da lei. É que, na verdade, a lei exige santidade, pureza. Porém, a lei não salva, não nos capacita à salvação. Então, nós não podemos mais ser salvos, nós não conseguimos nos salvar pela lei. É pela graça que nós somos salvos. Ainda que a lei seja boa, mas ela não salva ninguém. Daí porque você não vai poder aceitar aqueles que pregam que para você ser salvo, você tem que simplesmente fazer por merecer. O que é isso se não lei? Se você perguntar a alguém o que é preciso fazer para ser salvo, a pessoa vai dizer, é só fazer por merecer, é só você cumprir os mandamentos, é você... E por aí vai. Eu lhe pergunto, tem alguém que vai merecer diante de Deus a salvação, a vida eterna? Tem alguém que consegue seguir todos os mandamentos? Claro que não. Somente Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos. É por isso que a salvação é pela graça, a graça de Deus. Sim, o discípulo recebe a libertação da escravidão da lei. Ela exige a nossa obediência, mas era importante para nos ajudar. Então, ela exige obediência, mas não pode salvar. A lei exige obediência, mas não pode salvar. Quem salva é Cristo. Gálatas 3,13 diz assim, Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então,
Se alguém quebra a lei, é o quê? Maldito. Você imaginou? Todos nós éramos malditos. Todos, sem exceção. Por quê? Porque quebramos a lei. Você sabia que você quebrou a lei de Deus? Você quebrou a lei de Deus desde o seu primeiro momento de vida, de respiração. Cada um de nós peca desde sempre. Cada um de nós, e pecar é quebrar a lei de Deus. É ofender a Deus. É isso que é pecado. O que é pecado? Pergunta alguém. É ofensa a Deus. É a quebra da lei de Deus. Está na própria Bíblia. E nós quebramos a lei desde sempre. E aí a Bíblia diz, quem quebrar a lei de Deus é maldito. Então todos nós somos malditos. Aí vem Jesus, consegue cumprir a lei e nos libertar da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A morte, a condenação. O que foi que Deus falou quando para Adão? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu? Comeu e morreu. O que é isso senão maldição? Ele quebrou uma lei clara, expressa. Deus falou, não coma dessa fruta. Isso é o quê? Uma lei clara, não houve rodeios. Não come sob pena de morte. Se você comer, viverá. Se você não comer, viverá. Se você comer, morrerá. Adão escolhe comer da fruta e morreu. Isso é maldição da lei. E vem Jesus, o nosso Salvador, e graciosamente nos liberta do império, da maldição da lei, ou seja, da morte. Estávamos mortos e Jesus vem e nos ressuscita. Estávamos condenados e Jesus vem e nos justifica. Estávamos perdidos e Jesus vem e nos acha. Fomos achados por Deus. A semelhança daquele homem que tinha 100 ovelhas e deixou as 99 para procurar a perdida. Eu era aquela ovelha perdida. Você era aquela ovelha perdida. Deus nos procurou até achar e nos trouxe de volta e nos resgatou e nos deu vida, vida plena. Tal como uma viúva está livre para se casar novamente, estamos livres para servir a Cristo. Romanos 7, de 1 em diante, é que fala sobre este assunto. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Abre aí, por favor, Romanos 1, 7, melhor dizendo. Romanos 7, de 1 em diante. Romanos 7, de 1 em diante. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei, pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal, sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera como se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, Paulo aqui dá uma ilustração dizendo que nós somos como uma mulher. Ele faz essa comparação. A mulher casada.
A mulher casada está ligada ao marido, pela lei. Ela não pode se casar de novo. Está ligada ao marido. Mas se o marido morrer, ela vai ficar viúva. Naturalmente, ela está livre para se casar de novo. Nós éramos, irmãos, casados com o pecado. Veio Jesus, matou o pecado e nós ficamos viúvos. Aí a gente se casou com Cristo. Nós não podemos, agora nós não estamos mais ligados, vinculados com a antiga, né, o antigo marido, que era o pecado. Agora nós pertencemos a Cristo. Somos totalmente livres para Cristo, para vivermos para Cristo. Estamos livres de toda e qualquer condenação legal. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos condenados. Estávamos aprisionados, condenados para a morte. Mas aí, você imagina aí, alguém no corredor da morte. E de repente vem uma outra pessoa e te liberta daquele corredor da morte. Conta-se uma história que um governador se disfarçou, pegou uma Bíblia e foi lá na prisão. Foi na prisão porque ele soube que tinha uma pessoa que estava condenada para morrer, né? Então, tinha lá a pena de morte nesse país, e essa pessoa estava lá só esperando um dia para ser executado. Alguém intercedeu e o governador resolveu ir lá, dar uma chance. Só que o cara não sabia que era o governador que estava ali. Estava todo disfarçado, vestido lá como um pregador, com uma Bíblia na mão, e o governador colocou a carta de libertação dentro da Bíblia, chegou lá e começou a falar com ele. Conversa vai, conversa vem, e ele lá todo com raiva, chateado. Vai embora daqui, não quero saber de você não, crente. Quero saber não. O governador sai, vai embora, e aí alguém entra lá e diz assim, rapaz, você sabe quem era essa pessoa que veio aqui para lhe evangelizar? Você sabe? Pois é, era o governador, ele não veio nem lhe evangelizar, ele veio aqui para lhe dar uma carta de libertação. Você não quis, você jogou fora a grande oportunidade de ser livre, e agora você vai morrer por causa da sua rebeldia, por causa da sua chateação, por causa do seu pecado. É isso que acontece com muita gente. A gente pregar o evangelho é isso, é você chegar diante da pessoa como se fosse um governador e dizer assim, olha a tua carta aqui de libertação. Se você aceitar, você não vai mais para o inferno. Você está condenado. Está aí no corredor da morte. O teu dia vai chegar. Mas tem aqui, você crê no Senhor Jesus, se você se arrepender, você será absolvido, salvo, restaurado, mas a maioria esmagadora não aceita, não crê no evangelho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Terceiro lugar, a libertação da morte. O discípulo recebe a libertação da escravidão da morte. Primeiro, libertação, quem lembra? Do pecado. Segundo, libertação da lei. Terceiro, libertação da morte. Grava na mente aí. O discípulo recebe a libertação da escravidão da morte. Jesus morreu e ressuscitou para garantir a nossa vitória. Você só vai ser liberto da morte
se você realmente creu em Jesus, porque ele morreu e ressuscitou para garantir a tua vitória. Essa libertação da morte aqui, irmãos, é morte eterna, tá bom? A gente vai passar pela morte física, mas é apenas uma passagem, porque nós vamos ser promovidos para a glória, enquanto que os impenitentes, os rebeldes, que não querem aquela carta de alforria, lembra da ilustração? Eles vão passar para a condenação eterna. Primeira aos Coríntios, melhor dizendo, primeira aos Coríntios 15, abra aí sua Bíblia, primeira aos Coríntios 15, 55 a 57. Primeira aos Coríntios 15, 55 a 57, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui nós percebemos que a morte morreu. Um teólogo muito famoso entre os puritanos chamado John Owen, ele escreveu um livro, aliás, muito volumoso, e tem o seu resumo, e essa obra muito famosa, muito importante, o título da obra é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Por quem Cristo morreu, não é isso? O texto, então, ele explica por A mais B sobre esta teologia, a teologia reformada a respeito da morte de Cristo. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Cristo morreu para nos dar liberdade. Então, a morte foi matada, vamos usar essa palavra. A morte morreu. Cristo matou a morte, e a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Você não vai morrer eternamente, você não vai ser condenado, você foi absolvido, você foi liberto, salvo, regenerado, transformado. Você é livre, você tem vida, e vida em Cristo, vida eterna. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele destruiu o poder da morte e nos libertou do poder da morte e do medo de morrer, que nos escravizavam. Hoje o crente não pode ter medo de morrer, não, viu? Eu não estou dizendo que não há um medinho, uma certa receio, né? Até porque nós, naturalmente, buscamos a viver, naturalmente, isso, né, faz parte de nós. Agora, o crente que se pela de medo da morte, o crente que fica todo dia pensando sobre a morte, com medo, e perde até a saúde por causa disso, sinceramente tem alguma coisa errada, preciso rever os conceitos, porque o crente, ele não tem medo da morte, como disse Paulo, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele destruiu o poder da morte e nos libertou do poder da morte e do medo de morrer, que nos escravizavam. Hebreus 2,15 diz assim, Hebreus 2,15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estávamos, portanto, escravizados e tínhamos pavor, medo. Então, o viver para nós é Cristo, mas morrer é lucro. Ele ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição. Jesus, ele venceu a morte quando ele ressuscitou, e ele garantiu também que nós vamos ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Ok? Aí eu vou ler o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, né? Está se referindo aos não crentes.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, os que dormem, os que já morreram em Cristo, quando Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja, estes vão ressuscitar, e vão ressuscitar para estarem para sempre com Cristo, certo? Então, viver apavorado com outras ideias, e se você for por aí procurar saber, você vai ver um monte de histórias de ensinamentos errados, equivocados, antibíblicos a respeito da morte, a respeito do céu, a respeito do inferno, aí você vai, um monte de coisa. Meu pai tem lanchonete e nessa lanchonete chega gente de todo lado, de todo tipo. E muitos já se tornaram amigos dele, né? Chegam lá e ficam batendo papo, conversando. Aí cada um tem uma ideia a respeito dessas coisas. Aí um diz, não existe inferno. O inferno é aqui. Né? Outro diz, não existe céu. Isso meu pai me contando. Então, cada um tem uma ideia. São ideias extra-bíblicas. São coisas que recebem do mundo, ensinamentos que não vêm da palavra de Deus. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos voltar para a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. Precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu falo para ele, meu pai, não vá pelas orientações dessas pessoas, não. Vá para a palavra. E aí, como ele é crente, ele vai para a palavra, vai conhecer a verdade na palavra. Vai procurar saber sobre o céu, sobre o inferno, sobre o destino de cada um a partir das escrituras sagradas. Jesus nos deu vida espiritual. Efésios 2:1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida eterna. 1 de João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, nós fomos libertos do pecado, libertos da lei e agora libertos da morte. Ok? Libertação da morte. E, finalmente, meus irmãos, para nós encerrarmos, libertação do diabo. Se lembram? Primeiro, liberto de quê? Libertos de quê? Libertos do pecado. Segundo, libertos da lei. Terceiro, libertos da morte. E quarto, libertos do diabo. Fomos libertos do antigo dono, do antigo senhor, do antigo inimigo que usurpou, roubou, enganou as pessoas do mundo inteiro, foi lá, seduziu e conseguiu fazer, acredite, conseguiu fazer as pessoas acreditarem que ele é melhor do que Deus, e as pessoas acreditaram e se aliaram a ele. É isso mesmo, o homem se aliou ao diabo, deixou Deus e se aliou ao diabo. Então o homem não é inocente. Mas aí vem alguém mais poderoso e nos liberta. Né? O Senhor Jesus contando aquela ilustração que vem o valente, lá, vem o que rouba, aí vem lá o valente e nos liberta do domínio daquele ladrão. E este mais poderoso, mais valente é o Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Jesus recebe a libertação da escravidão do diabo. Vou repetir. O discípulo de Jesus recebe a libertação da escravidão do diabo. Agora nós não somos mais aliados ao diabo. Você agora não é mais discípulo do diabo. Agora você não está mais do lado do traidor, do mentiroso, do que seduz. Você não está mais do lado daquele que no passado te enganou. Agora você está do lado de quem é santo, perfeito, sábio e todo-poderoso.
Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que está lá em 1 de João 3:8. 1 de João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, as pessoas sem Deus, sem Cristo, vivem na prática do pecado, chafurdando no lamaçal do pecado. Vivem longe de Deus, da graça de Deus. Vivem praticando o mal. Vivem longe, ofendendo a Deus. Mas Cristo libertou alguns. E esses alguns é o povo dele. É o povo eleito. Foi o povo por quem Cristo deu a vida. É o povo que recebeu o Espírito Santo. É o povo que foi chamado efetivamente. Teve uma chamada eficaz. É um povo que foi liberto, regenerado, transformado, libertos do pecado, libertos do poder da lei, libertos do poder da morte e libertos do poder do diabo. Sim, tudo isso aconteceu conosco. E o nome do Senhor é louvado e glorificado. Ele nos libertou do poder da opressão e da escravidão do diabo. O antigo dono, o diabo, ele oprime os seus seguidores. Ele oprime, ele mata, rouba e destrói, como o Senhor Jesus falou, e como o Senhor Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Efésios 2, de 1 a 3, ele vos deu vida, né? Jesus nos deu vida. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós éramos aqui, de acordo com esse texto, escravos do pecado, escravos do diabo. Mas ele nos deu vida, Cristo nos deu vida. Cristo nos libertou do domínio, do governo deste antigo Senhor e nos libertou. A verdadeira liberdade só pode ser experimentada por meio de Jesus. E para conhecer a Jesus e desfrutar a sua liberdade, precisamos nos tornar seus discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus encontra a verdadeira liberdade. Como disse Dietrich Bonhoeffer, quando as escrituras sagradas falam do discipulado de Jesus, proclamam a libertação do homem de todos os preceitos, de tudo quanto oprime, sobrecarrega, provoca preocupações e tormentos à consciência. No discipulado, o ser humano sai de sob o jugo de suas próprias leis e submete-se ao jugo suave de Jesus Cristo. O discípulo é um homem livre. Vamos encerrar esse estudo com uma oração? Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudar a Tua palavra nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor aplique em nosso coração. Agradecemos pelo grande e maravilhoso privilégio de termos sido libertos do pecado, da lei, do diabo, da morte. O Senhor nos libertou completamente e hoje nós somos livres e vivemos para o louvor da Tua glória, Senhor. Muitíssimo obrigado. Dá-nos a Tua graça, queremos devolver ou retribuir tudo isso com a nossa própria vida, Senhor. Ainda que não seja à altura, mas nós fazemos isso de coração. Consagramos a nossa vida e o nosso coração a Ti, Senhor. Abençoa mais e mais o Teu povo e a Tua igreja. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.